Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arduino Brasil, eu sou a Tainá e você está assistindo a série Programando do Zero. Hoje nós vamos mexer com o display LCD 16x2, mas também eu vou mostrar um display novo que a gente ganhou, que a gente comprou na verdade, a 20x4, tá bom? É a mesma ligação, é a mesma coisa que a gente mexe, é o mesmo I2C que a gente usa, inclusive é bem facinho, a única coisa diferente é na hora de declarar, em vez de você colocar lá 16x2 que você está utilizando esse LCD, esse display LCD, você vai colocar 20x4. E a gente vai continuar com a parte de organização de vetores, é porque esses vídeos eles tomam muito tempo para a gente poder organizá-los, fazê-los e tudo mais. Então agora essa semana eu vou estar fazendo sobre o display LCD, que é um pouquinho mais fácil e também mais simples a gente entender e também poder produzir esse vídeo. Mas os próximos, não sei se vai ser o próximo vídeo, mas os próximos vídeos da série Programando do Zero, a gente vai estar continuando falando sobre a organização de vetores. E se você ainda não sabe muito bem como mexer com o display LCD, vai estar aqui na descrição desse vídeo alguns vídeos falando sobre display LCD que já foram feitos aqui no canal, inclusive como você fazer a montagem normal dele e também utilizando o módulo I2C e também como utilizar o seu módulo I2C quando você tem que escanear. Então vamos ter pelo menos 3 vídeos aqui embaixo e mais uma playlist da série VEDO, que lá já foram feitos dois vídeos falando sobre display LCD, 2 vídeos básicos também. Um é simples, ensinando vocês a escrever no display LCD e também limpar a tela para poder escrever alguma coisa na frente. E também a gente poder rolar o nosso display LCD. Por exemplo, você escreve alguma coisa, ele vai para a direita, depois ele vai para a esquerda e assim continua. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só voltar nesses vídeos. E se mesmo assim a dúvida continuar, é só deixar comentário aqui nesse vídeo no nosso canal que a gente vai responder e tentar tirar essas dúvidas. Então, vamos lá aprender a mexer com o nosso display LCD e dessa vez nós vamos fazer caracteres especiais. Isso mesmo, você pode criar o seu próprio caractere, por exemplo, fazer a sua própria carinha ou fazer o seu próprio desenho no seu display LCD. Primeira coisa, pessoal, para a gente começar a trabalhar então com caracteres no nosso display LCD, a gente precisa entender como é que ele funciona, como é que ele é internamente. Bom, como a gente pode ver aqui, ele é composto por 32 células ou chamadas de caractere. E o que seria essas 32 células? As 32 células é onde está exatamente indicado aqui com a setinha. Quando você liga o seu display LCD e você gira ele, ou se você estiver utilizando o módulo I2C ou fazendo a ligação normal do seu display LCD, quando você gira o seu potenciômetro, você vai estar controlando o seu contraste do seu display. Então, quando você gira no máximo o contraste, todas essas células elas vão ficar preenchidas. E no momento em que todas ficam preenchidas, você vai ter certeza em que seu display está funcionando, entendeu? Quando a gente tira todas, preenche tudo certinho, não tem nenhum falhando. Então, cada célulazinha está funcionando perfeitamente. Então, a gente vai ter aqui, ó, 32 células nesse caso, que é o nosso display 16x2. E dentro de cada célula, dentro de cada quadradinho desse, o que acontece? Cada caractere, ou célula, possui 40 pixels, sendo 8 na horizontal e 5 na vertical. Logo, são esses pixels que formam a célula. Entenderam? Então, tipo, se você olhar mais de perto ainda dentro do seu display LCD, quando você vai formar o númerozinho, você vai ver que temos mais quadradinhos pequenininhos lá dentro, que são os pixels. Então, quando todos os pixels estão funcionando, quer dizer que seu display está funcionando perfeitamente. E para a gente trabalhar com criação de caracteres, que é o que a gente vai estar trabalhando agora, o que acontece? A gente vai trabalhar com esses pixels. A gente vai fazer acender cada um desses pixels de forma binária, usando só 0 e 1, tá bom? Mas isso aqui é mais simples do que parece a gente trabalhar com isso. Então, vou mostrar aqui o próximo, para vocês verem como é que é. Bom, imagina que esse quadradinho aqui, esse retângulo, na verdade, é a nossa célula. E aqui dentro, esses quadradinhos pequenininhos aqui dentro, são os nossos pixels. Então, para a gente poder fazer acender o nosso pixel, o que a gente precisa? A gente precisa saber onde que vai ser a linha que você quer acender e qual que vai ser a coluna. Primeiro, para a gente declarar, a gente coloca aqui byte, emoticon é um nome qualquer que você vai estar utilizando, tá? Aí você vai colocar 8 aqui, abrir e fechar e colocar o 8.
igual, abre chaves, e vai digitar B maiúsculo, e essas sequências de números vão indicar se as células serão acesas ou apagadas. Então, a gente vai colocar 8B, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque nós temos 8 linhas aqui, tá bom? Temos 8 linhas. E os números de dentro vão representar as nossas colunas. Então, por exemplo, se eu quisesse formar essa carinha aqui, exatamente como está aqui. Geralmente, quando você vai trabalhar com caracteres novos que você quer criar, a gente geralmente faz esses quadrados na mão ou no computador, qual seja mais fácil para você, e vai preenchendo os quadradinhos que você quer. Aí fica mais fácil de você selecionar qual vai ser o 0 e qual vai ser o 1, onde você vai colocar apagado e aceso. Então, nesse caso aqui, a gente colocaria aqui, ó, tudo apagado, eu colocaria 5 zeros, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente vai ter 5 zeros. Aí depois a gente vai ter 2 acesos, 1 apagado e 2 acesos. Vai colocar 1, 1, 0, 1, 1. É só isso que nós vamos fazer com o nosso... pra gente trabalhar com nossos caracteres do nosso display LCD. É bem simples mesmo, entendeu? Então eu aconselho vocês a fazer o quadradinho, desenhar, que fica mais fácil de compreender. E aqui, vamos supor que eu quisesse fazer esse desenho aleatório. Vai seguir o mesmo esquema, ó. Apagado, aceso, aceso, apagado. 0, 1, 1, 0. Nesse caso aqui eu usei a mesma variável, mas se eu fosse aplicar esses dois no mesmo projeto, se eu fosse criar esses dois caracteres, eles teriam que ter nomes diferentes, tá bom? E no final, quando a gente vai trabalhando com as linhas, ó, você vê que cada linha termina com uma vírgula. Quando chega na última, a gente não coloca vírgula, porque essa é a última linha. A gente fecha e coloca um ponto e vírgula, que é para finalizar esse espaço, entendeu? É como se fosse vários vetores. Pequenos vetorizinhos, mas não são bem vetores, tá bom? Nem são matrizes também, mas a ideia é porque se fosse vetor você teria que abrir um e fechar ele bem aqui, entendeu? Isso aqui tá errado. Mas é como se você fosse colocando vários, um embaixo do outro, e você vai denominando qual que você quer aceso e qual que você é apagado. Agora eu vou mostrar na programação para vocês. Agora a nossa programação. Primeiro eu vou só falar desse detalhezinho aqui em cima, que geralmente a gente trabalha com print. Sempre quando a gente quer imprimir uma coisa, a gente coloca, no caso do LCD, a gente coloca lcd.print. Se eu apagar aqui, ó, vai ficar assim, tá? Eu coloquei os dois aqui, que é só um comentário. Mas quando a gente usa o print, é pra gente imprimir frases, textos, char, tá? Byte, int, long ou string. O que você quiser imprimir, que vai ocupar várias linhas, é uma palavra completa, é uma palavra e você quer que ela vai ocupar várias células do seu display LCD, então você precisa usar o print. No nosso caso, como é caracteres, e a gente vai usar apenas uma célula de cada vez que eu imprimir cada caractere, então a gente coloca write, que ele imprime apenas um caractere por letra, que é o caso utilizado nos caracteres especiais. Pronto. Essa parte aqui de cima, ela é toda falando do nosso display do nosso módulo I2C, que a gente usa junto com o nosso display LCD. Vou deixar aqui na descrição do vídeo 3 links, tá bom? Um é para você fazer a montagem do seu display normalmente, que é a comum, todo mundo já conhece, ou você utilizando o seu módulo I2C, que facilita. E o terceiro vídeo é você fazendo o escaneamento do seu I2C, tá bom? Então, se você utilizar o I2C, você precisa assistir esses dois vídeos, um com a montagem e um fazendo o escaneamento dele. Agora, para a gente começar a escrever. Antes do nosso void loop, void setup, qualquer coisa, a gente vai começar a fazer aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês, tá? Naquele slide. Aqui eu coloquei o nome hello e fiz aqui como é que eu quero que seja o meu primeiro caractere. Eu fiz vários, tá? Fiz com vários nomes. Eu, por exemplo, fiz um exemplo aqui. A gente pode colocar hello, a gente pode colocar emoticon e colocar um número também, para você falar o nome desse seu byte que você criou, tá bom? Então, tem vários aqui, não vou estar explicando como é que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês como é que fica a carinha no nosso próprio display LCD. Então, tem vários aqui, tá? Aí no nosso void loop, a gente precisa colocar lcd.begin 16,2,
que é 16 colunas e 2 linhas do nosso display. A gente precisa declarar qual é o tipo de display LCD que estamos utilizando. Essas duas partes aqui também são relacionadas ao módulo I2C. Então, aqui. Agora, como eu criei aqui o meu caractere especial, agora eu preciso colocar ele, eu tenho que declarar ele em forma de número. Tipo assim, quando, por exemplo, se eu usar o número 40, então ele vai representar tal caractere especial. Então, o que eu faço? Eu coloco lcd.createChar, que a gente vai estar criando ele. Coloquei aqui, por exemplo, 12, o hello. Ou seja, o número 12, toda vez que eu utilizar para imprimir só lcd.print, vocês vão ver aqui, print não, desculpa, .write, que vai estar aqui embaixo, ó. Eu coloco 12, ele vai estar se referindo a esse caractere especial que eu coloquei como hello, que está lá em cima, tá bom? Então eu faço isso, ó, várias maneiras. Eu coloquei aqui meio aleatório, 12, 13, 0, 4, 2, 9, 7, os números, para vocês verem que a gente tem diferentes formas de declarar dependendo do número que a gente está utilizando. Então vamos lá. Se a gente estiver utilizando, desculpa, vou falar outra parte primeiro. Primeiro aqui, eu coloquei aqui para eu começar a escrever aleatoriamente no meu display LCD. Eu coloquei aqui na quarta linha, que é o 3, e na quarta linha não, na quarta coluna e na primeira linha. Eu quero que comece a escrever o meu primeiro caractere especial. Aí embaixo, lcd.write. Por que eu coloquei o byte aqui? Porque quando eu estou utilizando quando eu coloquei aqui o número do meu caractere especial referente a 12, quando eu estou utilizando mais de um dígito, eu preciso colocar o byte. Porque se eu não colocar, por exemplo, se eu fosse imprimir só assim, vai dar errado, tá bom? Ele não vai imprimir. Ele vai imprimir algum outro número, alguma outra coisa, mas ele não vai imprimir. Então, se você estiver utilizando dois caracteres, tá? Dois números, você, a partir do 10, você tem que colocar o byte. Mesma coisa aqui que eu faço com 13. O que eu vou fazer imprimir? Vou fazer imprimir esses dois ao mesmo tempo, tá? Esses dois caracteres que eu criei. E vai ter um delay de 3 segundos. Calma aí. Vai ter um delay de 3 segundos. Aí depois eu vou limpar o meu display LCD e logo em seguida eu vou imprimir o meu próximo caractere. Ele vai imprimir sozinho, vai esperar um segundo, vai imprimir o próximo. Aí depois ele espera mais um segundo, aqui e imprime meu terceiro caractere. Então vai ficar 3 caracteres, vai aparecer um de cada vez. Aí depois ele vai limpar e vai fazer uma outra sequência. Vocês repararam que aqui eu coloquei byte no 0 porque eu tava fazendo um teste agora. E eu vi também que com 0 a gente precisa colocar também o byte, tá bom? Então, se for a partir do 10 e no 0 a gente coloca o byte. Se você estiver utilizando números de 1 a 9, você pode só colocar direto assim, ó, lcd.write e coloca o número aqui que ele já vai imprimir normalmente. E é isso que ele tá fazendo. Aqui, ó, nesse outro aqui, o que eu faço? Eu imprimo um caractere, deixo ele um segundo, limpo a tela, aí eu imprimo um próximo caractere, espera um segundo, limpa a tela, imprime o mesmo caractere que é aqui, ó, aqui em cima. É que isso aqui é uma... Eu não vou falar como é que tá escrito, porque eu vou deixar pra mostrar no display. Mas aqui é só uma sequência que eu fiz, que só pra vocês terem uma ideia, que dá pra vocês brincarem com o display LCD de vocês. Então dá pra você criar vários caracteres, fazer um caractere seja referente ao outro. No caso, tipo assim, agora eu só não tem como, tava tentando fazer também, mas não tem como você juntar um caractere no outro. Vamos supor que você desenha uma carinha gigante. Ele não vai ficar perfeito, ele não vai ficar a voltinha, redondinho, os olhinhos. Porque, por exemplo, se você quiser fazer uma carinha gigante, você vai estar utilizando pelo menos 4 células. 2 em cima e 2 embaixo, pra gente fazer uma bolinha. E como no caso do nosso display LCD 16:2, as células, elas são separadas. Então, se você olhar bem, cada célulazinha tem mais um pixel no meio de cada célula, tanto do lado da mesma linha ou de coluna. Vocês vão perceber que ela tem um pixel separando elas. Então, não tem como a gente fazer essa junção entre eles. Mas, se vocês estiverem utilizando um display gráfico, por exemplo, tem como a gente fazer essa junção. Você usar várias células do seu display e fazer conexão entre elas, que vai ficar bem legal.
Então depende muito do display LCD que você está utilizando. No nosso caso, dá até para fazer dependendo do caractere que você está criando. Às vezes o caractere que você está criando precisa daquele espaço no meio, então vai da imaginação de vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar o nosso display LCD. Vou conectar o Arduino aqui no computador, já ligou. Não dá para perceber muito bem ligado por causa do flash da câmera, mas dá para perceber pelo cantinho que está ligado. Essa é a sequência que eu falei para vocês, é a do coração, que parece que ele está piscando. Vocês podem também diminuir o delay dele. E essas carinhas aí foram foram um pouco aleatórias, tá bom? Eu fiz só para mostrar para vocês que dá para fazer várias coisas. E aqui, esse jumper que a gente conecta aqui, que a gente liga esses dois aqui do nosso módulo I2C, é para a gente desligar o nosso display LCD, o brilho dele, o backlight que chama. Ou então vocês podem usar um jumper também, é só você conectar essas duas partes que vai funcionar do mesmo jeito. Então, se vocês não tiverem aquela chavinha ali de conexão, aquele jumper, vocês podem usar um jumper normal. E eu vou mostrar para vocês agora como é que fica com outro display LCD, que é o 20x4. Com a mesma programação, inclusive, eu vou mostrar para vocês. Vou conectar agora o Arduino no computador. Ó, quando a gente liga, percebam, dá pra gente separar bem as células, inclusive aqui com ele ligado, dá pra gente ver no escurinho as células, cada uma separada. E essa daqui é a mesma programação do nosso display que a gente utilizou, o 16x2. Eu não mudei, quando a gente começa a escrever a nossa programação para utilizar o display LCD, nós precisamos declarar qual é o tipo de display que estamos utilizando. Naquele caso, a gente escreve 16x2. Nesse aqui, eu teria que escrever também 20x4, porque eu tenho 20 colunas e 4 linhas. Mas ele vai funcionar com a mesma programação antiga, porque esse display ele possui mais linhas e mais colunas que o outro display que eu estava utilizando. Então, vamos supor que quando eu mandasse imprimir essas carinhas, se eu mandasse elas aparecerem nessa terceira linha, o que eu teria que colocar? Teria que colocar o número da coluna, certo? Vamos supor que eu quero que ela escreva bem aqui na primeira mesmo, então ia ser 0. E a minha linha, eu teria que colocar o número 2, tá bom? Porque é 0, 1, 2. Então, ele estaria aparecendo a partir daqui. Mas, como eu não declarei lá no início que eu estou utilizando o display LCD 20x4, então ele vai aparecer na minha última linha, tá bom? Ele vai aparecer como se eu tivesse, última linha não, desculpa, ele vai aparecer aqui, ó, nessa segunda linha, como se eu estivesse utilizando aquele display só de duas linhas, certo? Que é o que a gente pegou aqui no início. Então, ele vai ocupar só essas duas aqui, tá bom? Mas, a partir do momento que eu declarar ele na minha programação, que eu estou utilizando esse display, aí sim ele vai aparecer aqui na linha que eu mandei. Mas, se eu não declarar, vai funcionar nosso display normalmente, mas de maneira que, como se ele fosse um display 16x2, que é esse aqui que eu mostrei anteriormente, tá bom? Então, não faz diferença. Mas, é sempre bom declarar o certo, porque assim a gente pode usar o nosso display por inteiro. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir nossas redes sociais, de dar um like nesse vídeo, de marcar como gostei, tá bom? Que ajuda a nossa divulgação. Deixem também aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos como esse aqui, ensinando a mexer com alguns dispositivos diferentes, alguns módulos, enfim, qualquer coisa. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do Programando do Zero.